Boa noite para todos vocês. Estamos aqui hoje para comentar o segundo dia da prova do Enem. Uma prova que foi tão falada nas redes sociais como muito difícil. Prova de matemática dificílima, cheio de cálculos e tudo mais. E eu tive hoje uma percepção muito diferente ao andar nos corredores da escola. Os alunos não sentiram esse nível de dificuldade. Então, para isso, eu estou aqui com dois professores maravilhosos para nos acompanhar e comentar, Gabriel e Paulo, para nos contar um pouco do que vocês acharam dessa prova. Então, a primeira pergunta para vocês é: a prova estava difícil mesmo? Não. A prova veio dentro do nível esperado de dificuldade, né? Lógico, tinha algumas questões um pouco mais difíceis, sim, mas nada que fugisse dentro do padrão do Enem, né? Então, como um todo, a prova não foi nem carregada de muitas contas, né, Gabriel? A prova estava dentro do esperado. Boa noite, gente. Prazer estar falando aqui hoje. Hoje como professor de matemática, hein? Hoje eu não estou como diretor, nem como coordenador do segmento. Hoje é Gabriel Raiz aqui. Vamos falar um pouquinho de matemática. Você sabe que isso é uma coisa que muita gente pergunta? Quando eu mando alguma coisa para você da mídia, o pessoal pergunta: mas ele é professor de quê? Eu falei: gente, pelo amor de Deus, Da melhor matéria, né? não podemos perder as raízes. Gabriel, professor de matemática. Mas é isso, assim, a prova de matemática eu concordo com o Paulo, assim, a gente até escutou, sim, alguns comentários externos, considerando como uma prova difícil, né, uma prova que trouxe, sim, alguma surpresa, a gente vai comentar isso mais pra frente, mas se a gente pegar o contexto geral da prova, analisar ela como um todo, as 45 questões, eu acho uma prova dentro do modo regular do Enem, né, e este ponto que o Paulo trouxe também é muito importante, não foi uma prova muito pesada na parte aritmética, na parte de conta, porque às vezes acontece de você ter questões fáceis do Enem, mas o processo de resolução dela dá muito trabalho, porque tem muita conta. Não foi minha percepção nessa prova, né? As questões que eram fáceis mesmo, a gente resolvia super direto. E nas questões mais difíceis, né, Paulo? Tirando a do cosseno, né? O processo aritmético não era tão complexo. Inclusive, com construções algébricas para facilitar isso, como a gente vai conversar mais para frente também na questão do logaritmo. Exatamente. Muitas questões recorrentes, assim, coisas que são tradição no Enem. Razão e proporção, que é um assunto bem recorrente nessa prova, tinham 9 questões que envolviam esse assunto, né? Então você tem aí uma boa parte da prova dentro desse assunto, assim como geometria, juntando espacial e plana, a gente tinha um total de 11 questões. Então, temos 20 questões de 2 tópicos, né? Então, Porcentagem, tiveram também mais 4 questões, então a frequência foi o esperado dentro do Enem. Não. Tirando as surpresinhas que a gente teve de tangente ali dentro, o resto foi esperado. E aquilo que a gente fala para os nossos alunos em sala, né? Assim, de fato apareceu. Então, assim, a gente fala, sempre vai ter questão de escala. Tava lá a questão de escala. Sim. Você sempre vai ter uma questão de divisão espacial. Tava lá a questão de divisão espacial. Questão de estatística, leitura gráfica envolvendo contexto social. Tava lá. Então, assim, daquelas questões clássicas, né, Paulo? Aquelas 10, 15 questões que a gente sabe que, quando a gente olha estatisticamente a prova do Enem, sempre apareceram novamente. Né? Então, nisso a gente não teve surpresa, não. Acho que para um aluno que estava bem preparado, né? Os nossos alunos do Sigma, por exemplo, eles chegaram na prova e tiveram uma prova sem surpresa. Inclusive, a questão que era surpresa, que muita gente comentou, que era a questão da função tangente, é matéria regular do Sigma e caiu na nossa prova discursiva. Então, para os nossos alunos, não foi surpresa aquilo. Então, vamos aproveitar para comentar essa questão, que eu estava doida para comentar. Questão, acho que era 159 na prova amarela, na prova cinza, qual que é? 154. 154, legal. 155. Essa é uma questão que foi, inclusive, questionado na mídia se ela estava dentro 55. Da proposta do Enem, se ela estava dentro da matriz do Enem. Então, você podia explicar um pouco disso, que eu acho que foi uma coisa que a gente acabou falando nos nossos bastidores, mas vale a pena a gente trazer aqui para a live. Perfeito. Então, assim, quando os alunos estão se preparando para o Enem, um ponto que a gente sempre fala muito com eles é sobre a importância de fazer provas anteriores. Exatamente porque quando você olha a prova do Enem estatisticamente, ela tem um núcleo muito duro. Eu falo que a prova do Enem, ela não é uma prova que dá saltos de um ano para o outro. De modo geral, isso não acontece. Os movimentos dentro da prova do Enem, em todos os cadernos, são movimentos lineares. Então, exemplo, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho da prova de biologia. Biologia lá no início cobrava mais ecologia do que hoje, fisiologia foi aumentando, mas não foi de um ano para o outro que isso aconteceu, foi um movimento que foi sendo gradual. Então é super importante que de fato o aluno faça as provas anteriores. Só que quando o aluno faz as provas anteriores, e a gente está falando de alunos que fazem todas as provas de 2012 até 2014, a gente está falando de alunos, de 2024, a gente está falando de alunos aí que fizeram 12 provas, né, Paulo? Então, sim, mais de 500 questões resolvidas. Quando acontece de ter uma determinada questão que nunca caiu, isso sempre gera um determinado alvoroço, isso sempre gera um determinado... como é que eu posso falar? Uma aflição dentro dos alunos. Né? Então ele imagina que vai vir naquele padrão que ele estudou até então. Quando vem uma fora do padrão, ele assusta.
Porque às vezes, quando não é tão do padrão, às vezes o aluno, não, vou dedicar menos tempo a esse assunto, porque não costuma cair no Enem. E vou focar mais, quando fala de trigonometria, em função seno e cosseno, que é mais recorrente. Aí quando vem a função tangente, eu faço a prova junto com os alunos ali, na hora que eu li a questão, eu falei assim, olha, isso é novo. Nunca caiu isso aqui antes. Né? Mas vamos ver o que ele quer. Mas tinha uma coisa que, assim, para responder essa questão, não necessariamente precisaria saber de função tangente, ou tinha um ponto sobre isso, não era? Tinha. Mas antes de trazer esse ponto, só para fechar, aí, claro, quando você tem uma questão de um conteúdo que nunca caiu, isso gera esse alvoroço. Entendi. E as pessoas começam a procurar justificativa, e até justificativa do ponto de vista, será que dá para anular porque não faz parte do conteúdo curricular regular do ensino médio? E aí, quando a gente olha a BNCC, de fato, na habilidade específica que fala sobre trigonometria, se eu não me engano é 405, ele cita de maneira explícita função seno e função cosseno. Ele não fala de função tangente, mas ele fala de maneira ampla sobre funções trigonométricas. E aí a gente precisa relembrar também que você tem o edital do Enem e a matriz do Enem. E aí dentro da matriz do Enem tem uma competência que é exatamente sobre você modelar fenômenos cotidianos utilizando instrumentos matemáticos, instrumentos algébricos. E aí essa questão ela se enquadra perfeitamente. Então, para mim, ela é muito mais surpreendente por nunca ter caído uma igual. Mas é uma questão que sim, poderia cair na prova do Enem. E igual eu falei, os nossos alunos viram esse conteúdo dentro do colégio. Os nossos alunos estavam preparados sim para fazer essa questão. Da questão em específico, né, Paulo? Acho que o ponto ter o conhecimento de função trigonométrica facilitaria o processo de resolução. O aluno ele conseguiria fazer de uma maneira muito mais direta. Mas as alternativas foram construídas para que, com a mínima noção sobre razão trigonométrica e informações do gráfico, ele conseguisse resolver a questão. Ele poderia pegar o valor que está ali no gráfico, fazer a substituição nas alternativas e percebendo que, por eliminação, você ia chegar numa única alternativa possível. Exatamente isso, né, Gabriel? O único ponto que ele dá perfeito ali é o ponto 2,5 e 30, né? Se ele substitui o 2,5 em qualquer das opções, a única que anula o argumento da tangente é na letra E. E tangente de 0. Sendo 0, a resposta seria 30. Então, dá para ele... Passou o medo, a aflição de olhar para a questão a primeira vez. Ele não lembro os parâmetros de tangente porque não revisei tanto isso. O que fazer? Pega um ponto do gráfico, a gente fala isso direto quando a gente fala de função. Pega um ponto do gráfico e substitui nas leis, até você ver em qual deles funcionava. Perfeito. E é uma questão muito difícil? Para mim, ela vai ser uma questão muito difícil. Vai ser como difícil dentro da TRI. Assim, tem um ponto interessante, né, Ana? Assim, no Enem, uma questão ela pode ser descartada pelo TRI. O que é descartada? Se quando for gerado os parâmetros do TRI, ele perceber que aquela questão, por exemplo, não consegue discriminar se o aluno tem um conhecimento sobre aquilo ou não, ele pode chegar a descartar aquela questão. Que foi o que aconteceu já em anos anteriores, do aluno que acertar 44, 45 tem a mesma pontuação. Eu me arrisco a dizer que se as alternativas não tivessem sido construídas para que essa questão fosse feita por eliminação, eu me arriscaria a dizer que seria uma questão descartada. Porque eu acho que, por resolução mesmo, pouquíssimos alunos fariam essa questão, quando a gente está falando do universo de 5 milhões de candidatos no Brasil. Mas como as alternativas elas deram uma facilitada, eu acho que isso vai até diminuir um pouquinho o grau dessa questão. Mas vai ser uma questão difícil, com toda certeza. Entendi, perfeito. Mas a gente quebra essa coisa dela não ser pertinente. Então tem pertinência na cobrança da forma que foi colocado. E o que vai acontecer é que a partir de agora os colégios que não trabalhavam como a gente no Sigma trabalhava esse conteúdo vão começar a olhar, porque é isso que acontece no Enem, né? E essa é uma proposta do MEC, né? O próprio ministro falou em uma entrevista ontem que eles querem voltar a utilizar o Enem, de fato, como instrumento avaliativo do ensino médio, da qualidade do ensino médio e norteador do processo de ensino. Então, quando o MEC vem, constrói uma prova e coloca um tópico, uma questão que nunca caiu, aquilo certamente vai ser trabalhado por todos os colégios e cursinhos no ano seguinte. Então, o que vai acontecer com essa questão? Aconteceu o mesmo com o valor presente e valor futuro no passado, né? Que ele não cobrava essa ideia de valor presente e futuro quando fala de matemática financeira. Colocou num ano, aí a cada ano foi vindo com uma complexidade um pouco maior a mesma ideia, né? Tá vendo como é rico a gente fazer esse momento de reflexão aqui pós-prova? Porque isso vai servir como base para todos os alunos que vão estudar nos anos seguintes. Então, além dos nossos alunos agora tirar vários insights, apesar de que já fizeram a prova, mas os próximos estarão aí com muito histórico para poder fazer. Agora caiu 3 questões de probabilidade. De probabilidade. E aí a gente falou, questão de probabilidade, todo mundo tem receio, fala que não vai fazer, que é difícil pra caramba. E o que você achou? Então, ela vem quebrar um pouco esse paradigma assim, né? Alguns falam assim, viu combinatória, probabilidade, logaritmo, pula. Calma, né? Tem questão de probabilidade da prova que era muito simples,
que ele falava de 90%, 40%, 36%. Era só multiplicar os dois. Tranquila. Mas também teve a questão de probabilidade, que vai ser uma questão um pouco mais elaborada. Qual que era aí, Gabriel? Essa é uma das questões mais difíceis que você Para falou. mim, é uma das da questões mais prova. difíceis da prova. Se não for, a mais difícil da prova. Disputa com logaritmo ali de igual para igual. É a questão, mano, você abrir aí na tela pra gente. Produção, chama a produção, que a produção funciona. Abre na tela aí 176. E é isso, né? Antes da gente resolver a questão, Paulo citou, isso é extremamente importante, né? E como a gente fala isso dentro de sala? É difícil você generalizar que na prova do Enem todas as questões de grandeza serão fáceis, todas as questões de tal componente serão médias, e às vezes o aluno cai nessa armadilha. E aí um ponto que é super importante para você maximizar a nota do Enem é que você deve fazer primeiro as questões fáceis, depois as médias. Sim. E aí, acho que existe uma tendência natural do aluno de tentar procurar categorizar isso de acordo com o conteúdo, porque é muito mais fácil. Ele vai olhar e falar, probabilidade eu vou pular, geometria eu vou fazer. Só que a realidade é que a prova do Enem não distingue as questões dessa maneira. Então, assim, tradicionalmente, até aqui em Brasília os nossos alunos trabalham muito com a prova do PAS. Tradicionalmente, eu acho as questões de probabilidade do Enem mais difíceis do que a do PAS. O que é atípico, porque a prova do PAS é mais difícil que a prova do Enem. Sim. Mas neste ano, né, ele trouxe algumas questões de probabilidade muito tranquilas, igual o Paulo falou. E claro, teve essa daí mais complexa, né, E Paulo? essa ideia também, até pra gente vai comentar depois, de porcentagem, né? Que geralmente é um conteúdo mais fácil, também veio com a questão mais difícil, né? Então tem essa... Não categorizar. Lê a questão com calma, a gente vai saber o que fazer. Nessa aqui, ele trabalha com a ideia de jogo de dados, né? Enquanto um tem 2 dados e o outro tem 1. É muito mais fácil eu começar a analisar o que tem só um dado. E aí você vai... É uma questão mais difícil, mas você tem que se organizar por João, que só joga um dado, né? Se ele tirar 6, ele ganhou. Se ele tirar 5, quantas chances ele tem para ganhar? Quando você organiza isso, você calcula a probabilidade de João, que inclusive é a letra D, né? 91 sobre 216. E o complementar disso é de Arthur, que seria aí a resposta da questão, que é a letra E. Mas é uma questão difícil. Olha só, Ana, assim, você que tem ampla expertise em matemática, são 3 dados, um deles vai ficar com um dado, o outro vai ficar com 2, e eles vão jogar. Quem tirar o maior número vence, se empatar os números, o João ganha. E ele Isso quer me saber lembrou, Gabriel, qual a probabilidade do João ganhar. Jogar o War, né? Jogar o Esse aqui é o War. O João tá com o dado amarelo defendendo com um territóriozão ali e o outro outro tá atacando com atacando com 2. dois, é isso É a mesmo. regra do War que ele colocou aqui de Eu sou jogo. excelente em matemática, né? vocês nem sabem. Agora, teve uma questão, e a gente falou pouco sobre isso, eu vi pouca gente falando sobre isso, questão de gamificação e de programação. Você chegou a estudar essas questões? Não precisa abrir a questão, não. Só queria comentar se é realmente uma tendência ou não, se a gente conseguiu, se é alguma coisa que os alunos tinham se preparado. Olha, faz parte da BNCC, né, a ideia de noções de programação, né? Faz parte dessa, não de programar em si, mas da linguagem, de algoritmos e tudo mais. Então, quando ele traz isso, me lembra a habilidade da BNCC, Entendi. né? Só que para a questão em si, na resolução, não precisava utilizar isso. Você usava para analítica, né, para resolver essa questão especificamente. Mas ele começa a trazer essa ideia, né, da importância de você organizar um raciocínio, que está ligado à matemática, porque esse mesmo tipo de pensamento é usado na programação. Né? E já caiu outras questões assim, né, Paulo? Sim. De ter uma gamificação de determinado jogo, muitas vezes exatamente com geometria analítica, né, igual caiu esse ano. E aí aquele jogo tinha um determinado contexto e a matemática resolvia o contexto, mas não é um pano de fundo novo para questões de matemática, não. Volta e meia aparecem questões assim na prova. Excelente. A gente falou das questões de porcentagem, e aí, falando que os alunos tendem a achar que são questões mais fáceis. E teve uma questão super difícil que a gente falou dela. É né, uma questão que ela até quebra um pouco o processo intuitivo, né? Então, ótimo. Vamos comentar essa questão, que eu acho que pode ter pegar o gerado número muita dela. dúvida nos alunos. Essa daí é a questão 144. É uma questão que professores de matemática comentam sobre ela como a questão da melancia. É isso. Eu recebi, Não tem nada a ver com a melancia, mas... recebi mensagens de colegas ontem, Ana Camila, assim, falando, caiu a questão da melancia. E os professores vibrando porque caiu essa questão. Por quê? Essa é uma questão clássica dentro da matemática, em que caiu uma, em que o contexto dela era o contexto de uma melancia desidratando, uma questão clássica da FUVEST. E que a gente sempre trabalha em sala de aula, já caiu questões semelhantes no PAS, vestibular, Sim. né, Paulo? Mas nunca tinha caído no Enem, né? E aí caiu pela primeira vez. Segue aí, Paulo, comentário. E essa questão, ela traz a ideia assim, né? Que tinham 10 litros de uma solução, 99,95% do um e 0,05% do outro. E ele pergunta ali, vai tirar da substância 1 até que ela passe a ser 99,9%.
A resposta dela vai ser letra E, 5 litros, ou seja, tem que eliminar metade do volume. É meio contraintuitivo, né? O percentual dela caiu de 99,95 para 99,90. Como é que tirou metade do todo, né? E é interessante a gente pensar nisso quando você muda o foco. O que não mudou? A substância 2. Ela tinha um percentual de 0,05 e passou a 0,1, né? Isso quer dizer o quê? Que dobrou a relevância dela dentro do processo. Se a relevância dela no processo dobrou, quer dizer que o total tem que cair pela metade. Se ele não mudou o total, né? Então você consegue matar esses 5 litros. Só que é meio contraintuitivo você imaginar, nossa, às vezes o aluno faz a conta, chega em 5, não é possível que metade vai embora, né? E aí você tem que confiar na sua conta no processo. E assim, é muito, muito contraintuitivo. Você pensar que... Vou trazer para o contexto da melancia para ficar fácil para o pai que está escutando em casa aí também pegar o contexto. Imagina, você tem lá a melancia, na melancia 99,9% dela é líquido, o resto não é líquido. Ele quer diminuir isso em 0,5%. 0,05%. Para você diminuir isso tudo, você precisa tirar 5 litros de água dessa melancia. Então, eu estou diminuindo muito pouco, dada a quantidade que eu tenho que extrair da substância. Então, é muito pouco contraintuitivo. Então, essa é uma questão que o aluno acertar chutando, não sei fazer. Vou chutar, ele não vai na letra E. Então, essa é uma questão que eu acho que ela vai ser categorizada como uma questão bem difícil. Muita gente vai pensar que é só diminuir a da letra A, que é 0,05, alguma coisa do tipo. E vai acabar errando essa questão. E é interessante comentar, Gabriel, quando que isso acontece em porcentagem? Em que situações que esse tipo de problema vira contraintuitivo? Em geral, são questões em que você mexe com o total da massa. Se você altera o total da massa, esse percentual ele se perde um pouco. Então tem que ter esse cuidado. Sempre quando for ter alteração no total da massa, pode influenciar. Sim. E aí fica também para os alunos da primeira série ali, né, que estão vendo a live também, para dar uma olhadinha nessa questão. Baita questão aí para vocês estudarem. E também para a garotada que tá vendo a live hoje, vai ter o vestibular tradicional do UNB no final de semana. Também é uma baita questão para vocês refazerem, porque pode aparecer por lá. Essa questão é conteúdo da primeira série. Isso. Primeira série. Um aluno, tecnicamente, um aluno de 9º ano conseguiria fazer essa questão. Eu resolvi, inclusive, ela hoje na revisão para o PAS. Eu resolvi essa questão hoje já para preparar para o PAS, que é um assunto que pode cair no PAS da primeira série hoje. A gente estava falando aqui, foram 45 questões de matemática, sendo 31 com conteúdo da primeira série. Até a primeira série, isso. Fundamental até a primeira série. 13 da segunda série e somente uma da terceira série. Isso Sim, mesmo? Exatamente. Muito bom. Dentro, é importante citar, né? Dentro do nosso universo de Brasília, da categorização que a gente tem aqui, né? Pelo PAS, né? Do PAS. Perfeito. Teve uma questão que o pessoal colocou como novidade, a questão de R3. Novidade ou não é novidade? Para mim, não é novidade. Assim, essa questão de geometria espacial dentro do espaço não é novidade. Eu estava discutindo com o Paulo antes. Para mim, talvez a novidade seja o contexto de ter desenhado os eixos cartesianos e ficar claro que estava falando do espaço tridimensional, né? R3 são os reais em 3 eixos. Então, isso é a novidade, mas o contexto geral dessa questão, de uma visão espacial, até uma certa projeção, é super recorrente. Já apareceu outras vezes já. Tanto é que também acho que não foi uma questão que gerou muita comoção nos alunos, porque eu acho que os alunos que já fizeram provas anteriores estavam preparados. E você conseguia fazer a questão sem nenhum conhecimento de R3, né? De fato, só pensando ali na posiçãozinha da caixa, fazendo o movimento dela, o aluno conseguiria resolver. Saber R3, que é a coordenada, ficava muito mais fácil, né, Paulo? Sim. Porque aí você pegava a coordenada e somava. E a questão do logaritmo? Questão do logaritmo. Essa é uma questão que houveram divergências entre várias escolas aí de gabarito, né? Como eu falei, eu faço a prova junto com os alunos. Para mim, eu resolvi normalmente, deu letra A e segui. Aí depois, hoje de manhã, o Marcelo, coordenador de matemática, Paulo, e a questão do logaritmo, você achou D ou A? Eu falei assim, como assim D ou A? Como assim não deu A? Como assim não deu A? O que está acontecendo? Mas essa daí foi a mais polêmica. Essa foi a que foi colocada como a mais difícil. O que o Paulo está trazendo é real. Assim, do mesmo jeito que vocês, alunos, têm grupos de WhatsApp entre alunos, a gente tem grupos de professores de Brasília, que a gente fica trocando. E essa foi uma questão que, assim como o Paulo tive essa surpresa, porque para mim a resposta foi muito natural, mas foi uma questão que entre os professores teve muita divergência. Muitos professores cravando que o gabarito não seria a letra A. Fui ver a internet hoje, né? Tava vendo no Instagram professores lá, não sei que letra D. Eu falei assim, gente, não dá, mas assim, depois que eu vi esse gabarito diferente, eu fui tentar entender o porquê. E o ponto dela principal é que ele fala assim, né? Dá uma função da pressão ali, usando log e função quadrática, que é interessante. Que se olha só pro log, seria uma função crescente, é monótono e tal, mas quando você tem uma quadrática dentro, você muda um pouco isso. E aí que tá o
detalhe da questão. E ele fala que tem que ser, durante o seu funcionamento, não pode ultrapassar 10. Não é só no tempo final, é durante todo o funcionamento. E por ser função quadrática, ele fala por 10 horas funcionando, você tem que olhar lá dentro do log. Você tem que descobrir quando que aquela parte dentro do log vai ser máxima. E aí alguns podem desenvolver, mas eu comento muito com meus alunos assim, como acelerar esse processo? Está fatorado, as raízes são -1 e 19, o vértice vai ficar bem no meio dos dois, né? Então o x do vértice vai ser 9. Então essa função ela vai ser máxima quando o tempo for 9. Então em vez de fazer na questão trocando o tempo por 10, eu tenho que fazer a questão trocando o tempo por 9. Se eu trocar por 10, dá a letra D. Se eu trocar por 9, dá a letra A, que é o que ele queria que acontecesse. Então foi esse detalhe de interpretação. E assim, e essa é uma questão assim, quando eu fui resolver ela, fora desse contexto de polêmica, né, sem saber que ela estava sendo polêmica, eu li 2 vezes o texto para entender. Então assim, é uma questão de um entendimento difícil mesmo. Dentro da função logarítmica tem uma função que ela não parece necessariamente quadrática, porque função quadrática é quando você tem um x ao quadrado, ela está no seu formato fatorado. Esse formato fatorado facilita a conta. Então, foi a questão que eu falei, assim, mesmo a questão difícil que a conta poderia ficar muito pior, ele deu o formato fatorado para facilitar um pouquinho. Mas é um grande pega, porque se eu pergunto o máximo de uma função logarítmica, que geralmente ela é monótona crescente, né, ou monótona decrescente, enfim, vai ser no extremo. E o extremo do intervalo que ele falou que aquilo existe de 0 a 10, então seria no 10. Que foi o que muita gente fez. Aí trocou o tempo por 10 e chegou no gabarito. Mas como você tem uma função quadrática ali dentro, isso vai interferir no comportamento da função logarítmica externa. E aí seria no vértice da função quadrática. Acho que essa foi uma das coisas que os alunos comentaram, assim, a necessidade de ler e reler a prova, de contextualizar, de interpretar o texto. Acho que essa foi talvez tenha sido uma dificuldade que as pessoas encontraram, porque era uma prova muito interpretativa, né? Isso concordo, e a gente estava até conversando, eu e o Paulo, que assim, querendo ou não, a gente acaba olhando a prova dentro do nosso universo, no nosso universo de 45 questões de matemática, mas o aluno, ele faz as 90 questões. Então é claro que uma prova de ciências da natureza que está mais longa ou mais pesada vai interferir na dificuldade do aluno na prova de matemática, e o contrário também. Então, na nossa visão, talvez essa percepção de maior dificuldade que o aluno tenha tido é porque talvez a prova como um todo exigiu uma maior leitura, uma maior interpretação que foi consumindo tempo. E essa falta de tempo vai fazendo com que o aluno tenha que acelerar o seu processo e ele vai ter uma percepção de maior dificuldade. Aí ele se sente mais pressionado também, né? Sim. Se sente mais pressionado. Qual outra questão que vocês querem comentar? Acho que vocês tinham trazido mais algumas aqui pra gente falar. Visão espacial? É essa? Ah, divisão espacial, verdade. Não, é a 147, né? É isso mesmo. É a do sólido. 147. Isso, essa mesmo. A questão de poliedros não é tão comum. Ele pedia a relação de vértices, faces e arestas, né? Era possível fazer utilizando relação de Euler e vértices, faces e arestas, mas também era possível você olhar para a imagem, né, e contar. Olha aí, Ana, nessa questão a pergunta dele é simples, olha ali no final. Ó. Quantos vértices esse poliedro tem? Então aquela figura ali de cima, vermelha, azul, amarela, ele quer saber quantos vértices tem, quantas quinas, podemos falar assim, né, Paulo? Quantas quinas, né, ele vai ter. E aí era uma questão que daria para fazer pela relação de Euler, igual o Paulo trouxe, daria um trabalho ali para estar resolvendo, ou só com a visão espacial ali da figura mesmo, né? Fazer usando a fórmula, né, a relação de Euler é sempre mais seguro, tá? Mas a visão espacial ele ajudou muito, na imagem ele deu uma ajudada. E aí o que eu acho que é importante citar isso? Porque tiveram outras questões de visão espacial, até a do R3 que você perguntou, ela também é uma questão de visão espacial. Teve a questão do prisma que estava com um tronco de pirâmide em cima dele, que ele não deu desenho. Ele não deu desenho, isso dificulta muito a questão de visão espacial, que o aluno ele tem que de fato conseguir imaginar a figura. Mas foi uma prova que trouxe bastante esse assunto. Esse é um daqueles assuntos, Ana, que sempre tem. Você sempre vai ter questão na prova do Enem de visão espacial, sempre vai ter, tá? E eu acho que esse ano ele trouxe num bom nível, né? Às vezes a questão de visão espacial vem de projeção, às vezes bem facinho a questão, né, Paulo? As 3, para mim, tiveram um bom nível de dificuldade. Então, acho que é um tópico legal aí também para o candidato ficar atento para os próximos anos. Sim. Excelente, excelente. Mais algum ponto vocês tinham trazido também questão de estatística que vocês queriam comentar? Eu acho que vale a pena comentar essa questão. É a questão de desvio padrão 158. E média. 158. 158. Eu adorei essa questão. Também, eu achei ela muito bonita. Adorei. Assim, quando eu tava fazendo, eu falei, cara, Acho fantástico, a cara gente. da- Eu acho fantástico vocês adorando. caramba. É sensacional mesmo. Mas é porque essa questão ela traz um conceito, estava falando com o Gabriel mais cedo, ela traz um conceito que não é só saber fazer a conta.
quando a gente fala de estatística, muitas vezes, a gente só ensina estatística, ó, fórmula de média é essa, de variância é essa, desvio padrão é essa, decore e aplica, porque a questão é pedir para calcular. O PAIS costuma pedir muito para calcular, calcule o desvio padrão. Já o Enem, ele costuma pedir para você analisar, né? Então aqui ele fala assim, que vai escolher o grupo em que a maioria está entre 20 e 30 anos e pede para analisar, de acordo com esses dados, qual eu tenho certeza. E aí tem alguns detalhes, né? Fala moda. Moda é maior frequência. O cara pode ser induzido a ir para a letra C, porque a moda é 25, a maior frequência é 25. Mas pode ser só 2 com 25 e o resto com 19 e 30 e tantos. Então não resolve. Mas quando você fala que a média é 25 e o desvio é 1, quer dizer que a partir da média que você tem aqui, tem uma variação de 1 para cima e para baixo desta média que compreende a maioria dos elementos ali dentro. Não todos, mas a maior parte fica ali nesse grupo. E é engraçado que eu lembrei muito do meu quadro em sala de aula, quando eu explico isso, eu faço o traço da média e faço, ó, o que é o desvio padrão? É essa variação para cima e para baixo. Você precisa entender esse conceito, você está criando uma faixa que pega a maior parte dos elementos, não todos. Eu comentei isso na semana do Enem, resolvendo uma questão em sala de aula com os alunos sobre essa ideia. Por isso que nossos alunos não acharam tão difícil. Não. E é isso que o Paulo trouxe, assim, é uma questão de estatística que ela é totalmente conceitual. Assim, no final, a resolução dessa questão, ela depende exclusivamente desse aluno entender conceitualmente o que é o desvio padrão. Se ele só sabe calcular, ele não resolve essa questão. Ele precisa entender o conceito de desvio padrão. E isso nem sempre é ensinado, nem sempre é trabalhado, mas é o que a gente faz muito dentro do nosso colégio. Então foi uma questão que eu vibrei quando eu li, porque eu falei, nossa, os nossos alunos estariam super bem preparados para fazer essa questão. Ela é uma questão matematicamente bonita mesmo. Vai ser uma questão difícil, tá, Ana? Eu não acho que vai ser uma questão super difícil, mas eu acho que vai ficar entre as médias difíceis da prova, porque, igual eu falei, é um tópico que nem sempre ele é ensinado dessa maneira. E uma questão que o aluno que estava com aprendizado sólido fez de maneira tranquila, assim, eu tenho certeza que assim como a gente vibrou com essa questão e riu e falou que questão legal, vários dos nossos alunos devem ter feito essa questão com este mesmo sentimento, de caramba, que questão legal, tô bem preparado, fiz a questão bonita, né? Sim. Então acho que esse é um ponto. E, assim, não é novidade, assim, não é comum, não é uma coisa que acontece todo ano, mas já aconteceu por mais de uma vez do Enem trazer questões que o aluno precisava saber o conceito das medidas de dispersão ou das medidas de centralidade, não apenas saber fazer o cálculo. E antes da gente finalizar aqui, você falou da novidade, teve novidades mesmo? Vocês sentiram novidades nessa prova ou realmente foi uma prova sem surpresas, como a gente começou a falar? Eu acho que a função tangente foi uma novidade, teve uma questão de lei dos cossenos que a gente acabou não comentando, que também foi uma novidade. A gente teve assuntos que nunca caíram no Enem. Na lei dos cossenos já caiu, mas uma questão lá no passado, mas a gente até no aulão resolvendo uma questão, né, de lei dos cossenos, eu fiz por lei dos cossenos, aí o Gabriel entrou, mas você também pode quebrar o triângulo, aí eu até comentei assim no aulão. Mas tem situações que o triângulo não é tão bonitinho para quebrar em 2. Lei dos cossenos é uma ferramenta que você não pode esquecer no aulão de quinta-feira, véspera da prova. 3 dias antes da prova do Enem, né? Na verdade, foi diverso. Mas aí isso foi uma coisa legal, assim. Quando eu comecei a ver os comentários ontem nas redes sociais, que eu comecei a, né, ver o que as pessoas estavam falando, até pra gente trazer pra cá. Todo mundo falando, matemática foi um absurdo, foi difícil pra caramba, não sei o quê. Quando vocês olham e trazem o contexto do porquê que pra gente não foi tão difícil, porquê que os nossos alunos, de fato, não sentiram tanto esse nível de dificuldade, aí faz sentido. Então, assim, a forma que a gente aborda faz toda a diferença. E a revisão foi muito importante também, né? Claro. Foi muito importante. Não é à toa que nós somos o Colégio de Brasília que mais alcançou notas máximas de matemática no ano passado, né? A gente tem professores aí, ó. Excelente. Mas acho que isso é verdade, assim. A gente tem professores que estudam muito a prova. E esse é um dos grandes diferenciais. A capacidade que o nosso professor tem de ir em sala de aula, encurtar o caminho para o aluno. De mostrar o caminho. E os nossos alunos dentro da terceira série, eles têm uma frente específica ao longo de todo o ano, trabalhando e resolvendo as questões do Enem. Ela é uma frente que ela não é só revisional, não estou falando de teoria. O foco dela é falar e resolver Enem com os nossos alunos. Então, dentro dessa frente, os nossos alunos chegam com 400, 500 questões resolvidas, né, Paulo, no final da jornada, conhecendo muito sobre a prova. E aí ele não tem essa angústia, né, de se deparar e falar, nossa, estou surpreso com a prova. Eles chegam muito bem preparados. Então, assim, eu acho que foi uma prova que trouxe fatos novos, né? Uma questão que nunca caiu, a questão da melancia, a função tangente, e que eu acho que para os candidatos que vão fazer a prova novamente, só os alunos de segundo ano, primeiro ano, tem que ficar ligados,
porque a gente teve um novo edital de atualização do banco de itens do Enem, então isso pode ser algo que venha a aparecer mais ainda, de ter mais tópicos que não são recorrentes e comecem a aparecer, mas que na característica geral da prova tá super mantida. Característica geral de contextualização, do tipo de questões, de conteúdos que são absurdamente importantes, grandezas, porcentagem, estatística, tudo isso está mantido. Agora é uma prova cansativa, né? É uma prova extensa e cansativa. 45 questões de matemática é um negócio, né? Eu costumo falar para os alunos que a prova do Enem é como se fosse uma maratona. Né? É. Você pode saber correr, mas se você não treinar para maratona, você não consegue fazer. Né? Então você tem que treinar para a prova, você tem que fazer simulados e treinar e incansavelmente para você aumentar a sua resistência. Então, quando o Gabriel falou que na frente Enem, que a gente chama na escola, a gente passou o ano inteiro resolvendo questões, é para treinar isso no aluno. Não é só ter o conteúdo, é ter a resistência de conseguir terminar a prova. E aí, olha só que legal, Ana, na frente Enem, no aulão que a gente deu na quinta-feira, a gente resolvia a questão e a gente comentava, beleza, esse é o caminho normal de resolução. Mas vamos fazer de um jeito rápido agora. Vamos fazer mostrando para vocês como é que encurta o caminho. É isso que faz diferença. Porque aí aquela questão que o aluno demoraria 3 minutos e 30, ele fez em 2:20. E aí sobra 1 minuto para na questão do logaritmo ele poder respirar e fazer com calma. Então a gente treina os nossos alunos de maneira incansável para que eles aprendam a fazer a prova e eles não se cansem no dia da prova. Atalho mental, vocês são maravilhosos, excelente. Gente, muito obrigada. Acho que fizemos bons comentários aqui. Vocês têm mais algum ponto que vocês querem trazer? Não. Não? Acho que tá. Só desejar que todo mundo esteja muito bem, né? Que tenhamos resultados maravilhosos aí no SISU nos próximos tempos. Então, pode deixar. Traremos surpresas e, quem sabe, mais notas máximas em matemática, né? Exatamente. Excelente. Muito obrigada, gente. Obrigado. Bom, dando continuidade aqui, estamos com o nosso time de ciência da natureza. E eu acho que essa foi uma prova que foi pouco comentada, porque foi colocada como sem surpresas, com um nível de dificuldade, assim, médio, biologia até sendo falado como fácil. Então, eu quero pegar a opinião dos nossos especialistas. Estou aqui com o Fred, estou aqui com o Alessandro, sejam muito bem-vindos. Vamos comentar. Aproveitando aqui, já abrindo, me contem o que vocês acharam da prova. Prazer estar aqui contigo. Pessoal, tudo bem? Então, prova de biologia, como você já colocou, uma prova sem surpresas. Uma prova que, historicamente, tem a tendência de ser uma prova fácil, na maioria das questões, metade da prova ou 2/3 dela, e raras questões que esperam ser classificadas como difíceis ou como medianas. Uma prova dentro do histórico da banca de ciências da natureza, sem surpresas. E me conta. Fala galera, boa noite. E aí, Ana? Tudo bom? Cara, na prova de química, também igual o Alessandro falou, muito tranquilo, né? Conforme que a gente já vinha estudando. Acho que o único diferencial que a gente teve esse ano foi que foi uma prova com menos cálculo, né? A gente teve mais, trabalhar mais conceitos, mas foi uma prova muito bem separada. Principalmente na parte físico-química, química geral e química orgânica, um pouquinho de cada ali, muito bem dividido. Mas para ajudar, né, gente? Porque diz que a prova de matemática foi cheia de cálculo e aí os alunos estavam cansados Tinha que também, equilibrar de né? alguma forma. Tinha que Facilitar, equilibrar de né? alguma forma. Bom, e aí fazendo esse paralelo aí, né? A prova de matemática foi colocada como muito difícil e aí a prova de biologia, eu vou falar especialmente da prova de biologia agora, eu queria saber o que teve de novidade nessa prova. O que você sentiu de novidade? Ou nada? Novidade, realmente não teve nada. Mas algumas surpresinhas aconteceram. Nós não tínhamos nenhuma questão de botânica. E botânica é uma frente forte dentro da biologia. A gente tem um conjunto de habilidades, né, previstas na matriz e elas não foram abordadas. Nós também tivemos uma ausência significativa. A parte de programa de saúde, ela costuma ser muito forte dentro da banca. Então a gente tem normalmente ecologia como carro-chefe, todas as temáticas ambientais, os desequilíbrios, a ação antrópica, o que fazer para reverter tudo isso, e, seguido de ecologia, programa de saúde, com as várias verminoses, parasitoses, e a prova, nesse sentido, surpreendeu, porque é um conteúdo muito rico de protozooses, verminoses, viroses, bacterioses, e apareceu uma questãozinha, mas essa é questão sem surpresas, uma questão de esquistossomose. Na nossa revisão, inclusive, foi dito que cairia. Eu disse em sala, olha, esquistossomose. É figurinha marcada da prova do Enem. Estava lá a questão de esquistossomose. Perfeito. E me conta da prova de química. Ana, então, eu achei bem tranquilo. Eu falo isso principalmente porque a gente teve um aulão quarta-feira, né? Eu, o professor Alexandre e o professor Caio também, né?
terceiros anos das 3 unidades. E a gente preparou uma lista de material com os meninos, eu até mandei aqui, a gente tava conversando, né? A gente teve, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões que a gente... Cara, quem fez a lista lá no aulão conseguia fazer as questões. Na parte química, eu acho que foi muito de acordo com um padrão de recorrência que a gente já vinha vendo, né? Então, reações orgânicas, 2 questõezinhas. Tem 2 questõezinhas lá de estequiometria, né? Uma de gases também. Fala de radioatividade, uma questãozinha. Tem muitas questões, né, que eu acho que sempre cai junto com a biologia, na parte de química ambiental, né, de biologia, essa parte da biologia também, ciclos, enfim. Então, sempre é muito recorrente no Enem, a gente sempre estuda isso. Então, cara, eu acho que, tipo assim, o aluno que ele veio, que ele tava assistindo às aulas, que ele tava fazendo as nossas provas com dedicação, simulados com dedicação, ele pegou essa prova e fez ela com extrema facilidade. Vou pegar um gancho na fala do Fred. Nós tivemos aqui uma questão que era justamente de bioquímica, em que se falava da solubilidade, né, da alteração da solubilidade, mas o panorama era justamente o impacto no ambiente. Isso. Então, o estudante precisava conhecer tanto da parte da ecologia, de um conjunto de fatores bióticos e abióticos que interferem, mas se ele desconhece aquelas habilidades trabalhadas na química, a questão para ele está perdida. Então, ele precisava linkar realmente a biologia com a química e, historicamente, a gente tem sempre esse casamento, né, de itens de biologia com química. E, não distante disso, né, uma outra questão citada, e aí ontem, batendo papo nos nossos grupos, né, de WhatsApp com os colegas da cidade, alguns colegas, não, essa questão é da química. Pera lá, há uma área do conhecimento chamada bioquímica, e essa questão ela é nossa, compartilhada. Então, por exemplo, no nosso caderno, é a questão 133, né, no caderno cinza, que é uma questão clássica. Logicamente, né, os biólogos vão falar sobre o biocatalisador, certo, que é a enzima. Os químicos vão falar da energia de ativação, né, maior e menor, mas são aulas que, na química e na biologia, elas convergem. E a figurinha é marcada. Há 2 Enems atrás, que é uma questão que cobrava a mesma habilidade, mas na forma de uma tabela, em que você tinha temperatura e buscava atividade enzimática. Então, assim, é a mesma habilidade, mas com uma outra roupagem. Lá era uma tabela, aqui vem na forma de um gráfico clássico. Você que teve aula com a gente, tem um slide meu lá, que mostra exatamente esse gráfico. A curva com enzima, a curva sem enzima, então, sem surpresa. E teve uma outra questão de química com biologia, que foi a de ecossistema, não é isso? Isso, essa que nós comentamos justamente da perfeito. solubilidade. Então foram 2 questões. Foram 2 questões. Duas questões. Com biologia. Essas 2 questões foram 2 questões das que eu falei que a gente trabalhou lá no aulão. Né? Eu falei com os meninos, eu mostrei, galera, na usina nuclear, quando tem algum problema, o impacto vai ser ambiental na questão da solubilidade dos gases em água, na questão daquela população ali, e não diretamente de um material radioativo que vai cair diretamente. As usinas, elas pensam nisso. A gente até fez o rabisco lá do desenho, mostrou no quadro, os meninos entenderam. Então é isso, igual a Alessandra falou, os meninos que estavam lá se preparando, eles mandaram bem. Muito bom. Teve questão de física com biologia também, né, Alessandro? Tivemos uma questãozinha, e essa sim, eu vou repetir, tá? Clássica sem também, surpresa, né? gente. A gente fala sempre que quando a gente tem uma questão que vai casar a biologia com a física, assim, a figurinha marcada no álbum é visão, órgãos do sentido. O estudante precisa conhecer da anatomia do olho a todos os aspectos físicos que envolvem a luz. E, logicamente, a visão é a entrada de luz dentro do olho, que vai impactar em células fotossensíveis, cones e bastonetes. E se o estudante não conhece a anatomia do olho e também não conhece os aspectos da luz, ele não consegue realizar a questão. Mas, sem nenhuma surpresa, já era a figurinha marcada. Se aparecer órgãos do sentido, vai ser uma questão de biofísica. E, dito e feito, veio uma questão justamente sobre olho, falando sobre cone, sobre bastonete, sobre a entrada de luz. E a questão era essa, o estudante precisava de conhecimentos tanto da biologia quanto da física, mas as 2 cadeiras trabalham por completo essa habilidade. Então, os físicos trabalham os aspectos biológicos e nós biólogos trabalhamos os aspectos físicos. Então, nadaram de braçada. Era uma questão para gabaritar, como hoje nos comentários com os estudantes, professor, você disse que ia cair questão de visão, a questão estava lá. Então, também sucesso total. Muito bom. Fred, teve alguma questão muito incomum, assim, em química? Algumas pessoas falaram de nomenclatura sistemática. Então, uma questão incomum. Cara, eu separei pra vocês uma questão que eu achei difícil, sabe? Que foi a questão 127, acho que dá pra colocar aí, do caderno cinza.
né? Tá bom. Que foi basicamente a questão que a gente fala sobre uma questão de ser polaridade, né? Do óleo ali. E aí o que eu acho que é mais incomum dela não é a questão do que é trabalhado, né? Mas sim a questão dessa imagenzinha aí, né? Porque no Enem ele tem uma característica bem específica de trazer coisas novas, trazer referências novas, né? E que em sala de aula nem sempre a gente vai conseguir trazer aquela referência específica, mas a gente sempre vai buscar um paralelo para que quando cai uma questão, o nosso aluno consiga responder. E foi isso que aconteceu. Aí ele falava sobre uma questão que o aluno ele tinha que entender em qual parte de um dispositivo de filtração, né? Basicamente que a gente tem em um meio ambiental, iria reter um óleo, né? E aí, nesse caso, a gente já lembra. A galera lá da biologia também usa muito isso. A água vai ter um caráter polar, então a gente vai dissolver coisas hidrofílicas, né? E o óleo ele vai ser hidrofóbico, né? Então ele vai ficar mais retido na parte, ele vai interagir melhor com a parte que é mais apolar, né? Que aí no caso dessa questão muitos alunos confundiram, né? Mas ali a gente vê que é o surfactante que tem essa cadeia mais apolar. Mas eu acho que essa foi a questão mais difícil de química que a gente traz aí, sabe? Tiveram duas questões que você falou que os alunos podiam confundir os resultados se Isso. tivessem lido com pressa. Acho que foi a 111 e a 113 do caderno 113, cinza, né? Perfeito. Essas duas questões foi exatamente isso que você disse, Ana. São questões que elas não são difíceis, que o aluno ele sabe, mas muitas vezes na hora da pressão mesmo. Às vezes a gente até como professor mesmo vai fazer uma questão rápido, né, acaba passando batido. E aí é o que a gente sempre fala para os meninos. Cara, tem que fazer simulado justamente para isso, né? Como até o Paulo e o Gabriel falou, a prova não tá difícil, mas é uma prova que ela é extensa, né? Então a gente precisa de ter aí um preparo, né? Nessa questão 111, ele fala sobre o borneol, né? Que é uma substância, ele traz a estrutura pra gente, né? E aí ele pede pra gente determinar a fórmula molecular. Só que ele não quer a fórmula molecular dessa estrutura que está apresentada. Ele quer a fórmula molecular de um produto a partir de uma oxidação desse borneol. E aí nessa parte é a parte que o aluno que se não tivesse lido o texto, não tivesse atentado e só marcasse o item, ele poderia errar. A sorte do aluno que fez aí é porque eles não colocaram um distrator nesse ponto de vista, do menino que só olhasse aquela estrutura e marcasse a fórmula, né? A sorte dos meninos foi isso. Mas foi uma questãozinha que trouxe mais uma dificuldade, porque ele tinha que lembrar qual que era a reação orgânica de um álcool secundário, que aí gera uma acetona pra gente, a gente tem a substituição ali naquela hidroxila, e aí vai ser a letra C, C10H16O. Mas é uma questão que, pro menino que leu ela com calma, foi bem, foi tranquilão. E a 113? A 113, essa aí foi uma questão que até com, igual a Alessandra falou, né? Colegas, a gente troca ideia, a gente conversa. É uma questão que eu, particularmente, eu acho que a banca do Enem, quando colocou essa questão, ela quis induzir ao erro. Porque ela fala muito sobre ponto de ebulição, ela fala muito sobre a adição de um soluto, né? E aí, e até mesmo, perdão, quando ele fala a dimetilamina com a elevação da temperatura ao longo do dia, né? Onde ele fala da mudança de temperatura ao longo do dia que a gente tem, né? E aí ela induz com que a gente marcasse uma questão que fosse voltada para a parte de propriedades coligativas, né? Que de forma direta o aluno já pensa no sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, o NaCl, né? Mas na verdade, quando você lê com carinho e lembra dimetilamina, a amina, ela é um composto orgânico de caráter básico. Então, para tirar esse efeito, esse problema que ela vai causar pra gente, a gente precisa de adicionar um composto ácido. E aí é uma coisa também que a gente já trabalhou recentemente, inclusive foi o nosso último conteúdo que a gente trabalhou no terceiro ano, foi de reações orgânicas, porque por mais que sejam uma ou duas questõezinhas, sempre tem. Nessa prova a gente viu 2 questões de reações orgânicas, né? Que já é um diferencial pro menino que estava presente. Excelente, gente. Nossos alunos estavam muito preparados, né? Estavam. Agora, na prova de biologia, teve tema ligado a vacinas, não teve? Teve, é um clássico. A banca sempre vai falar de questões de imunização, Isso. vai buscar sempre da relação antígeno-anticorpo e, logicamente, do uso de biotecnologia, na verdade, para a confecção de agentes imunizantes. Mas foi uma questão muito superficial. Nós já tivemos edições anteriores em que o que se buscava era que o estudante entendesse um conjunto que envolvia a bioquímica, a fisiologia e ainda aspectos anatômicos e estruturais do patógeno, ora o vírus, ora a bactéria. E a questão que apareceu aqui foi uma questão muito simples. Foi dada uma ilustração, por exemplo, em que mostrava o antígeno
e mostrava um anticorpo produzido. E aí, você falou de distratores, a questão especificamente, ela trazia uma figura que poderia também induzir, né, o candidato a um equívoco, porque há um desenho de um anticorpo clássico que parece uma letra Y. Esse anticorpo é uma proteína, conforme em sala de aula nós já estudamos. Se chama imunoglobulina. Mas aí era a questão do comando. O comando da questão era o antígeno utilizado na vacina causa um efeito protetor contra o vírus, por quê? E aí o estudante que não foi muito atento na leitura, ele, peraí, é imunoglobulina, eu lembro da imunoglobulina, ainda mais porque tem o desenho dela. E aí ele marcava, né, ali a imunoglobulina, mas acabava não atendendo ao comando. Aqui se buscava justamente, né, a relação de proteínas, né, protetoras. Então, era necessário que o estudante ficasse muito atento ao comando da questão. Quando a gente olha, né, o Fred falou de alguns dados estatísticos das questões, em ecologia, que é o carro-chefe da prova, nós temos 30% da prova dedicada só para ecologia. Na nossa revisão feita, agora, durante o período inteiro, o quarto período inteiro, ele foi exclusivamente revisão Enem. Nós passamos fácil de 50 itens, 60 itens gabaritados só de ecologia. E foi dito, foi conteúdo da nossa última avaliação. Ecologia será o carro-chefe. 30% das questões de ecologia pegando justamente essa temática das mudanças ambientais impactadas pela ação antrópica. Então, dentro do esperado. A prova de matemática foi colocada como uma prova com muitas coisas do cotidiano mesmo. Vocês acham que a prova de biologia e química também estava com essa mesma pegada de trazer coisas do cotidiano ou não? Ela veio um pouco mais conceitual? Se eu pegar na questão ambiental, sim. Uhum. Se pegar na questão ambiental, indiscutivelmente, a banca sempre vai buscar, né, essas ações da falta de um esgoto tratado, de um tratamento novo, né, para uma patologia conhecida, o desenvolvimento de uma vacina, uma espécie exótica, né, que entrou no ambiente e recentemente tem novas espécies que foram catalogadas como exóticas, até que estão na nossa dieta, né, tem toda uma discussão aí com a tilápia e outras coisas. Então essa parte sim, mas quando eu pego, por exemplo, genética, tem uma única questão de genética, que eu diria que ela é muito superficial, inclusive. Para o nosso estudante, eu diria que ela chega a ser trivial. Ela não traz coisas do dia a dia, como caiu na prova zoologia, também ela não traz coisas do dia a dia, e aí cai uma questão de citologia, que a gente comentava aqui no bastidor, e que inclusive também gerou uma certa discussão e gabaritos discrepantes, né, entre diversos professores de escolas distintas, porque ela traz o conhecimento que ele é muito específico, que não é do dia a dia, está longe do dia a dia. Cita-se uma doença, cita-se a falta de uma enzima que geraria a capacidade correta de metabolização, e o estudante ele tem que conhecer a célula como uma fábrica, conhecer todos os setores dessa fábrica, só que ele tinha que conhecer bem, conhecer exatamente qual é a função de cada setor no detalhe. Aí cobra muito memorização mesmo, né? E aí tende a cair num campo de memorização, porque a gente busca que ele entenda a fábrica como um todo funcionando, e não que ele conheça o RH, que ele conheça a garagem, que ele conheça cada setor. E aí, com base na TRI, a expectativa é que essa questão tenha, inclusive, né, seja ali, né, tipificada ou como mediana ou até mesmo como difícil. Porque a gente tinha ali possibilidades de raciocínio. Um ribossomo que faz síntese proteica, ele fala que tem um erro na enzima, mas o organoide em si, que seria o lisossomo, que é a resposta, mas há uma discussão sobre peroxissomos, que também metabolizam ácidos graxos. Então, tende a ser uma questão dentro da biologia como aquela mais difícil. Gente, biologia é muito mais fluido da gente Eu conversar, acho né? que O o Enem- negócio vai. Eu acho que o Enem é muito Flui. isso. Ele traz muito pra gente um tema, um texto que ele é do nosso dia a dia, eu acho que de forma majoritária nas questões. E ele vai vir pra gente depois de uma forma específica do conteúdo, da química, da física. A gente vê muito isso na física também, na biologia. Acho que na natureza é muito cobrado esse aspecto. Na química mesmo, teve a questão onde falava sobre uma cozinheira. E ela queria saber sobre o crescimento do fermento do bolo. Mas, a partir disso, ele pede uma questão de estequiometria de gases, que, assim, até um pouquinho de uma forçação, mas é bom para que o aluno ele consiga se preparar para aquela prova, né? Até por isso que a gente fala, cara, pergunta durante a aula, tira dúvida, sabe? Traz uma curiosidade, que a gente trabalha em cima disso, porque às vezes é alguma coisa que é um start, que a gente vem, trabalha na aula e fala assim, pô, isso pode cair lá na prova de vocês, sabe? E cai. E cai, né? Cai. E aquela questão de vitamina A?
Então, fica aqui, né, a minha insatisfação com a banca. Nós temos um conteúdo muito vasto. A matriz é muito rica em biologia. Então, a gente tem toda a parte de biotecnologia, que não apareceu na prova. A gente tem toda a parte de evolução, que não apareceu na prova. A gente tem toda a parte de botânica, que infelizmente não apareceu na prova. E aí surge uma questão, cobrando avitaminoses. Ou seja, o conjunto de conteúdos de vitamina, ele tende a ser um conteúdo de estudo monótono, de estudo chato, de estudo que é pouco estimulante para o estudante. E o estudo se baseia em quê? Quais são as vitaminas, se elas são hidrossolúveis ou se elas são lipossolúveis, onde eu vou encontrá-las na minha dieta, e caso eu tenha escassez delas na minha dieta, que problemas eu terei. Então, em termos práticos, você pode pegar várias tabelas disponíveis nos vários portais, vários mapas mentais. Então, você vai ter lá vitamina C, alimentos de coloração amarelada, laranjada, a falta dela, escorbuto, né, seria o sangramento na gengiva, vitamina D, então você vai ter o precursor da vitamina D, né, que vai então gerar a formação de ossos, e a falta disso, o raquitismo. E aí cai uma questão cobrando vitamina A. E aí o estudante vai lembrar lá, sobretudo do ensino fundamental, porque é uma pauta muito mais rica da matriz curricular no médio, mas ele, por eliminação, chegaria facilmente à resposta. Que ele colocava anemia, que o estudante já linka com ferro, colocava o raquitismo, que ele já linka, né, com a vitamina D, o escorbuto com a vitamina C, e acabava sobrando, né, por eliminação, a questão da cegueira, né, da dificuldade na visão. Então, fica aqui a minha insatisfação com a banca, porque há uma matriz muito mais rica para a gente cobrar tantas coisas que a gente tanto trabalha, sobretudo olhando para o histórico. No histórico, programa de saúde. Você deixa de cobrar uma questão de programa de saúde, de doença de Chagas, por exemplo, com a COP30 acontecendo, o consumo de açaí, muitos casos confirmados de doença de Chagas por ingestão de açaí contaminado, uma temática muito rica trabalhada em sala de aula, que atinge a vida de uma população, né? São mais de 4 mil casos registrados por ingestão, e você cobra a vitaminose de vitamina A. Então, eu acho que nesse aspecto, a banca, na hora de fazer a divisão e a distribuição, acabou pecando, escolhendo conteúdo de bioquímica que não tem tanta relevância. É óbvio que as vitaminas são importantes, todas as moléculas são importantes, mas existem coisas muito mais relevantes de saúde pública, de saúde coletiva, que poderão ser melhor abordadas pela banca. Excelente, fica aqui registrada a nossa indignação. Mas, ó, mais uma vez eu fico bem feliz, porque os nossos alunos estavam muito preparados. Eu acho que a revisão que vocês fizeram ali em Ciências da Natureza foi muito forte, muito intensa para eles, trouxe bastante embasamento e muita contribuição nessa parte de revisão mesmo, de deixar ali a memória fresca. Então, Sem dúvida. quero Perfeito. agradecer vocês aqui em nome dos alunos, quero agradecer também a presença aqui no nosso podcast. É um Não prazer. é nem podcast, hoje é live. Ó, a gente está na estrutura do podcast, mas é live. Mas quero deixar registrado aqui, assim como os demais professores que tiveram aqui, a gente fez questão de fazer esse momento de comentário, para a gente deixar registrado, porque é bom para quem está vendo agora, mas é bom para quem vai ver no futuro também, porque pode retomar, olhar os pontos que foram sensíveis. A gente está com a memória muito fresca agora, né? Então, assim, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, muitíssimo obrigada e até a próxima. Foi um A gente prazer. que agradece. Valeu, Ana. Falou.